pessoal, vocês sabem o que eu estou fazendo? Eu estou torneando uma bucha. Então preste atenção nas coisas que eu vou contar. Porque hoje, nessa teleaula, a gente vai começar a ver uma nova unidade dentro de elementos de máquinas. Você vai conhecer os elementos de apoio. Tá preparado? Então se liga aí. Nas últimas teleaulas de elementos de máquinas, como você sabe, a gente estudou os elementos de fixação, como os parafusos, porcas, arruelas e rebites. Agora, a gente vai começar a estudar um novo campo, os elementos de apoio. Você já ouviu falar nos elementos de apoio? Se já ouviu falar neles, ótimo. Se não ouviu, vai ouvir agora. Porque nessa primeira teleaula sobre esse assunto, a gente vai fazer uma introdução dessa matéria. Olha só o que vem por aí. Você vai ter uma ideia geral sobre alguns dos principais elementos de apoio, como as buchas, as guias, os rolamentos e os mancais. Aliás, cada um desses elementos será tema de uma teleaula específica. Por enquanto, eu acho bom você ficar ligado e formar uma boa ideia básica sobre esse assunto. Porque sem os elementos de apoio, nenhuma máquina funciona. Ô Ed, me diz uma coisa. Você já entrou nesse assunto aqui, ó? Buchas? Bom, pra falar a verdade, eu já vi, sim. Ah, é? Buchas, para quem estuda mecânica, fazem parte dos elementos de apoio. Elas existem desde que o homem passou a usar o transporte com roda e eixo. Você não sabia? Não sabia, não. Pois é. E vale a pena a gente pesquisar na origem o uso das buchas nos primeiros transportes, porque esse assunto é muito interessante. Veja um exemplo histórico como esse aqui. Um carro de boi que, como você sabe, tem rodas de madeira. O atrito produzido pelo movimento, nesse caso, é bem grande e faz com que os eixos e as rodas se desgastem bem rápido. E até hoje é assim. Passa algum tempo e o desgaste leva o material para a cucuia. E o sujeito precisa de novas rodas e novos eixos. Agora, com a introdução das rodas de aço, muita coisa mudou, viu, dona Neuza? Mas o problema do atrito continuou. E você sabe me dizer qual foi a solução encontrada? Eu acho que... Deixa eu ver... Eu acho que a solução foi colocar alguma coisa entre o eixo e as rodas. Certo. Um anel. Um anel de... Um anel de metal. Isso, e esse anel de metal nada mais é do que... Uma bucha. Isso! Ponto pra dona Neuza! Buchas são elementos de apoio que apoiam o eixo. Elas evitam os choques e reduzem as vibrações. As buchas podem ser classificadas em dois tipos básicos: as buchas de fricção radial e as buchas de fricção axial. Mas como eu falei no começo dessa teleaula, a gente vai ter um programa específico só para estudar as buchas. Na teleaula de hoje, a gente vai ter uma introdução geral aos elementos de apoio. Mas antes de passar para outro elemento, vamos dar uma olhada em outras buchas muito usadas em mecânica, as chamadas buchas guia. Conhece? As buchas guia ajudam a posicionar as ferramentas na hora de fazer o furo. Com elas, os furos podem ser feitos no local preciso e também podemos fazer o alargamento dos furos. Agora sim, nós vamos ver mais um elemento de apoio que a gente vai estudar nesse módulo: as guias. Você sabe qual é a função das guias? As guias têm uma função tão simples quanto importante: manter a direção de uma peça em movimento. Você já viu guias funcionando em box de banheiro, em janelas corrediças, em várias situações onde o trilho não deixa o movimento mudar de direção. Mas talvez ainda não tenha visto uma guia funcionando numa máquina industrial, como esta aqui, uma serra de fita onde a guia garante a trajetória da serra. As máquinas geralmente trabalham com mais de uma guia e normalmente se usa um conjunto de guias de perfis variados. Esse conjunto de guias a gente chama de barramento. Olha só aqui. O tipo de barramento varia de uma máquina para outra. Quer dizer, existem vários tipos de barramento, como você vai ver numa das nossas próximas teleaulas. Ô Ed, você já deu uma olhada nos catálogos que eu trouxe aqui? Já vi sim, Neuza. Já vi. Bom, esses são catálogos de outros elementos de apoio que a gente vai estudar. Os rolamentos e mancais.
Vamos ver se o Edgar sabe explicar esses elementos tão bem quanto ele explicou as buchas. Ok, Neuza, tudo bem. Vamos começar pelos mancais. Os mancais, assim como as buchas, servem de suporte para os eixos. Eles ajudam a reduzir o atrito e amortecer choques e vibrações. Tem dois tipos de mancais, os de deslizamento e os de rolamento. Bom, eu vou te explicar melhor, Neuza. Ó, olha aqui. Os mancais de deslizamento têm uma bucha fixada num suporte. Aqui, ó. Eles são muito utilizados em máquinas e equipamentos de baixa rotação. Certo, e os de rolamento? Os mancais de rolamento possuem elementos rolantes, que são, aqui, ó, que são as esferas, os roletes ou as agulhas. Mas é bom a gente dar uma conferida nos elementos rolantes dos mancais em ação. Aí estão os elementos rolantes. As esferas, os roletes, as agulhas. Senti firmeza, hein? Tá dominando mesmo o assunto. Ponto pro Edgar agora. É que eu já trabalhei com isso, Nilzinha. E quando o assunto é mancal, eu não dou mancada. Tá certo, Ed. Agora me diz uma coisa. Quais são os outros tipos de rolamentos que existem? Eu li ali que os rolamentos eles variam de acordo com as forças que eles suportam. Pois é, de acordo com as forças que eles suportam, os rolamentos podem ser radiais, axiais ou mistos. Mas isso você vai aprender com detalhes nas nossas próximas teleaulas. Mesmo assim, eu gostaria de adiantar um pouquinho esse assunto para você porque ele é muito importante. Dá uma conferida aí na vantagem de se usar mancais de rolamentos como esse aqui, em vez de mancais de deslizamento. Os mancais de rolamentos proporcionam menor atrito e menor aquecimento. Eles requerem pouca lubrificação e oferecem condições de intercâmbio internacional. Além disso, os mancais de rolamentos não desgastam o eixo e evitam grande folga no decorrer do uso. Agora, os mancais de rolamentos não são perfeitos, não. Eles apresentam algumas desvantagens que você deve conhecer. Os mancais de rolamentos têm muita sensibilidade a choques e o seu custo de fabricação é maior que o dos mancais de deslizamento. Os mancais de rolamentos também oferecem baixa tolerância para a carcaça e o alojamento do eixo. Não aguentam cargas muito pesadas e ocupam maior espaço radial. Bom, Edgar, para quem queria ter só uma noção genérica dos elementos de apoio, até que a gente avançou bastante. Assim é que é bom, né, Neuza? Quando o professor exige mais do aluno, aí é que ele aprende mais. E por falar nisso, vamos ver se você pegou tudo que rolou na nossa teleaula? Vamos dar uma conferida na revisão da nossa teleaula de hoje. Mas antes, é bom você não esquecer de abrir seu livro nessa aula e fazer todos os exercícios. Todos os exercícios, hein? Porque essa teleaula é a introdução aos elementos de apoio. Ela é a base para você ficar craque nos próximos assuntos das próximas teleaulas. Confia em você, hein? Senta na cadeira, racha no seu livro e agora confira a nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, a gente teve uma introdução a um assunto novo, os elementos de apoio. Você teve uma noção geral do que são alguns desses elementos. Viu o que são as buchas, as guias, os rolamentos de vários tipos e os mancais. Isso é só o começo. Na próxima teleaula, vamos estudar cada um desses elementos e conhecer melhor como se trabalha com cada um deles. Até lá, é rachar no livro. Bons estudos e até a próxima! Então, o que você achou da aula de hoje? Deu para aprender coisas novas? Olha, nós aqui do Telecurso 2000 queremos ouvir você. Queremos saber como você está acompanhando as nossas aulas, aí da sua casa, da sua empresa, sindicato, paróquia, associação de moradores ou de onde quer que você esteja nos vendo. E para entrar em contato conosco é muito fácil. Pegue aí uma caneta e anote o endereço para você mandar suas impressões e sugestões para o Telecurso 2000. Pegou? Então anota aí.
Escreva para Telecurso 2000, Caixa Postal 2000, Rio de Janeiro, CEP 20 001 970. Anotou? Então a gente aguarda a sua carta. Bons estudos e até a próxima teleaula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.